e parabenizar pelo 25º Encontro Carioca. Quando nós observamos as lesões vasculares e principalmente as lesões ateroscleróticas, o que nós notamos em placas excêntricas, às vezes, são imagens como essa. Dependendo da visão ou da incidência angiográfica, nós notamos um grau de estenose ou, às vezes, um grau de estenose menor. Da cardiologia, quando nós fazemos isso, as lesões moderadas, quando se vê em lesões moderadas na angiografia, 75% dessas lesões moderadas são graves. Então, a função do ultrassom é exatamente isso, olhar por dentro do vaso. O ultrassom endovascular ou intravascular são catéteres endovasculares que fazem insonação e permitem avaliar a parede arterial. Existem dois tipos. Existe um mecânico, que o transdutor é rotacional, existe o eletrônico, que é da Vulcano, em que a insonação é rotacional. Nós temos a felicidade de trabalhar com os dois modelos, e aí nós conseguimos avaliar a camada íntima, a camada média ela é muscular, então ela não reflete o eco, ou seja, ela não é lucente, e a adventícia é uma camada ecolucente importante. Então a gente tem aqui à direita uma artéria normal e à esquerda uma artéria com placas. Essa aqui então é a placa aterosclerótica, o que a gente vê aqui é lúmen, aqui placa, aqui a lâmina elástica externa e aqui por fora a adventícia. Nós conseguimos medir o diâmetro dessa artéria, a área dessa artéria, a área luminal, o diâmetro da artéria, o maior e menor diâmetro dessa área luminal, observar estruturas ao redor e avaliar a adventícia. Existem várias fórmulas utilizadas para avaliar essas artérias, aqui não vem o caso, mas essa é uma foto da cardiologia, e o importante é isso aqui, a carga de placa percentualmente naquele corte que a gente encontra. Nós conseguimos avaliar a composição da placa aterosclerótica, se a placa é mole, vejam essa placa com bastante área enegrecida, ou seja, ela absorve muito contraste, isso é núcleo lipídico, diferente de uma placa como essa, que é ecolucente, que reflete bastante o som, então isso é uma placa fibrosa, a gente consegue caracterizar. E aqui placas calcificadas, como essa, que formam uma sombra acústica atrás desse cálcio. Qual a importância do cálcio? Quando nós vemos na angiografia uma artéria calcificada, ela tem cálcio em mais de 180 graus da sua circunferência. Ou seja, muitas vezes a gente não vê essa calcificação, isso é causa de recolhimento elástico nas artérias. E o cálcio pode ser superficial, como esse, ou profundo, como esse outro. Naqueles que têm uma lesão superficial, a gente já se previne, porque o recolhimento elástico é muito maior, a chance de romper um balão é muito grande, então já dá um diferencial para a gente, e às vezes a gente acaba utilizando o stent primário nesse tipo de lesão. Existe também uma nova tecnologia, que é a histologia virtual, ou seja, além de observarmos a refringência dessa placa, existe um software, que se joga no computador, e aí ele nos dá a quantidade, ou ele qualifica o material da placa, ou seja, em fibrose, conteúdo fibrolipídico, necrose e cálcio. Esse é um exemplo. Aqui a gente vê uma arteriografia de carótida e a gente consegue avaliar a composição dessa placa. Dietrich fez uma correlação entre essa histologia virtual e espécimes cirúrgicos, mostrando que existe uma grande correlação. Na angioplastia de carótida, a gente usa bastante para medir diâmetro, a extensão do stent, diâmetro da lesão. Vejam aqui uma lesão calcificada na angiografia, olha a quantidade de tecido branco que se tem aqui, quer dizer, uma lesão extremamente calcificada. Aqui uma arteriografia, uma imagem da carótida interna, uma imagem da carótida comum. O diâmetro dessa lesão pré, a gente permite escolher o stent, depois de um stent com balão de 5,5, já essa lesão pós-dilatada. E aí, quando a gente faz a angiografia, o cálcio mostra, tem uma dificuldade de expansão, e além disso, o que mais que a gente consegue ver no ultrassom? Reparem aqui nessa artéria,
que o stent ele tangencia um pouco a artéria, e nessa imagem aqui de cima a gente vê que o stent está exatamente nesse ponto e a parede arterial está um pouco mais afastada. Isso é uma má posição de stent, isso é causa de hiperplasia intimal, isso é causa de reestenose. Permite também avaliar placas complexas como essa. Veja uma placa aqui, um flap intimal. Essa é uma placa dissecada. Aqui, pós-tratamento, vocês vejam que o contraste fica retido nessa placa. E aqui é um outro software que tem no aparelho, que é o ChromaFlow, que mostra o fluxo dentro do stent e naquela área um fluxo menor. Esse exame foi repetido daí um mês, e aqui a gente pode comparar exatamente o stent nessa posição, aqui ainda com sangue, e aqui um mês depois, isso tudo trombosado já. Lesões como essa, na carótida interna, vejam que parece, isso é um aneurisma ou uma placa. O ultrassom permite diferenciar. Aqui no ultrassom a gente já vê umas imagens ecolucentes, mostrando o que é placa. Aqui um flap intimal, muito nítido aqui, mostrando que é uma placa complexa, isso é uma placa dissecada, né? E aí, a gente com um stent simples, autoexpansível, a gente consegue tratar e resolver o problema sem precisar de uma embolização ou de um stent revestido. Esse autor publicou em 2009, ele mudou a conduta. Na maioria dos 18 pacientes que ele tratou, ele só não alterou a conduta em 27% dos casos, e em 2 casos ele chegou a indicar ainda arteriectomia para esses doentes. O aneurisma da aorta também a gente pode usar, o ultrassom intravascular, pode fazer medidas de extensão, medidas de diâmetro, mas isso é importante, é o único método de imagem axial dentro da sala de procedimento, ou seja, a gente consegue confirmar diâmetros, a gente consegue confirmar a extensão. Vejam a imagem do tronco celíaco saindo na imagem de cima, a mesentérica superior, a veia renal esquerda cruzando na frente do colo neurismático, a ilíaca comum, a bifurcação da ilíaca comum, permite confirmar a cateterização do contralateral. Esse paciente tinha uma úlcera no colo. Vejam aqui a imagem tomográfica e a imagem ultrassonográfica, ou seja, a gente tem imagem axial dentro da sala de cirurgia, o que é muito bom. Esse paciente tinha uma mesentérica inferior pérvia, tinha sido submetido a uma colectomia. A gente usou o ultrassom para localizar a artéria mesentérica inferior e, dessa forma, liberar a prótese abaixo dessa artéria. Essa outra paciente com dedo azul, vejam inúmeras lesões. Qual dessas lesões tratar? Nós fizemos uma ortografia, tinha uma úlcera na ilíaca comum, no ultrassom mostrava essa úlcera vazia e trombo na aorta, porque a gente precisou colocar um stent na aorta também e nas ilíacas. A gente usa também no aneurisma de Poplitea para mostrar trombo ou não, e dessa forma existem várias utilizações do ultrassom endovascular. Inúmeras delas podem ser utilizadas. A cardiologia hoje não trabalha sem isso mais, e para a gente é só o início, e nós vamos precisar ainda avaliar muito bem esse método, que é uma ferramenta muito útil. Obrigado.